Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior, não é? Pois é. Ah, tem Mirella, mas antes tinha aqui Jeane Machado, mas eu disse Mirella, eu vou ler de Mirella. E também tinha de Áurea Reis de São Gonçalo. Mas vamos lá, Mirella de Oliveira de São Paulo, tem uma pergunta muito boba. Mas não me sai da cabeça de jeito nenhum. E talvez você possa me ajudar, Medrado. Há uns anos no Brasil, todo foi comentado a morte do menino que foi arrastado no carro por um dos ladrões. Lembro, foi Hélio, né? O garoto Hélio. Lembro-se. Aí outro dia me disseram que esse espírito, em encarnação passada, fazia o mesmo como soldado e que muitos cristãos ele pendurava naqueles carros que eram puxados por gados e cavalos também até a morte. Não duvido disso de forma alguma, mas como iniciante da doutrina, me fica uma dúvida se é um resgate e provavelmente o bandido que o matou foi uma vítima dele, então ele não será considerado assassino no plano espiritual. E a condenação, nem sei se houve do bandido, aos nossos olhos foi justa, mas aos olhos espirituais não, porque como disse, é um resgate de dívidas anteriores. Me explique, por favor. Beijos paulistas. Mirella, eu raciocino como você. Saiu mesmo, psicografia, a família até aceitou, né? Porque a família, de repente, no desespero, busca consolação e aceita muitas vezes até alguns equívocos. Mas sabe qual é a minha linha de raciocínio, Mirella? Eu sempre penso o seguinte: o livre-arbítrio. Eu penso que nada é efetivo e concreto, porque significa destino pré-estabelecido. Eu imagino o seguinte, que ele, como todos nós, guardamos no nosso campo vibratório as marcas dos nossos débitos. E essas marcas podem intuir reações convergentes com a vibração dessas marcas. Tá entendendo, Mirella? Então, se eu tenho marca de violência no meu campo vibratório, ao encostar em pessoas violentas, isso pode pegar fogo e explodir. É assim que eu percebo os processos de reajuste. Não o determinismo. Fez isto, então nesta. Porque, como disse você, então os bandidos nasceram para isso, então não tem problema. É igual o bêbado. Bebe, pega o carro, atropela, mata 3, deixa 2 aleijados. Ah, tinha que ser isso. Então aquela pessoa reencarnou para ser uma bêbada? Aquela pessoa que atropelou ele, que roubou o carro, nasceu para ser ladrão. Foram 2 rapazes, né? Ladrões de carro? Para isso eles nasceram? Alguém nasce com o propósito de ser ruim? De fazer o mal? Eu não visualizo desta forma, não é? Mas eu compreendo o seguinte, que no processo de reajuste as marcas intuem, mas não quer dizer necessariamente que aquilo deva acontecer. Eu penso assim. Ele pode ter tido esta vida aí, feito tudo isso, mas não entendo que teria que morrer desta forma. Aí foi a decisão dos bandidos no uso do seu livre-arbítrio. Ok, Mirella? Agora eu retribuo seus beijos paulistas com os beijos baianos. Tá bom? Jeane Machado é de Porto Alegre. Qual a visão espírita sobre o avião da Germanwings, certo? Que caiu na França na última terça, 24. Já estavam determinado que o copiloto alemão iria se matar e matar 150 passageiros e tripulantes? O que teria levado Andreas Lubitz a cometer tamanha insanidade? E agora, como estão estes 150 desencarnados? Jeane, isso corresponde ao que eu falei há pouco para Mirella. É imaginar que essas 150 pessoas reencarnaram
para que em determinado momento de suas vidas, um desequilibrado tirasse a vida delas. Você concebe isso como uma lei divina? O cidadão teve depressão, perturbado, então resolve se matar e levar todo mundo porque ele disse que queria fazer algo para ser conhecido, disse uma ex-namorada. Claro que não. Agora, por que 150 pessoas estavam ali? O meu raciocínio em cima de que nada acontece por acaso, como a doutrina espírita nos prega, é que as circunstâncias do lugar onde reencarnamos nos levarão a situações que não serão por acaso. Por exemplo, se eu reencarno para morar na Rocinha, a Rocinha, apesar de ter sido pacificado ultimamente, ocorreram tiroteios e coisas assim. Então, no meu processo, eu paro lá na Rocinha. O que acontece na Rocinha? Pode ocorrer balas perdidas por tiroteios. Então, se eu tomar um tiro, não foi por acaso, porque as circunstâncias me levaram para ali. Se eu for acampar no meio da floresta amazônica e uma cobra venenosa me picar, não foi por acaso. Porque naquelas circunstâncias de quem vive, de quem está ali na Amazônia, cobras venenosas existem. Tá entendendo, Jeane? Então, mais uma vez, eu atribuo ao livre-arbítrio, sim. Ok? Pois é. Poxa, já vamos ficar por aqui. Eu vou ter que chamar... Sim, mas eu vou ter que chamar já a inserção que ocupa todo o tempo. Olha, estamos num mundo onde ouvimos de tudo, o pessoal falando de Babilônia. Gente, aquilo é a sociedade brasileira. Então, olha, como dizia Paulo, ouve de tudo e retém o que é bom. É sobre isso que eu inicio uma palestra. Veja se você concorda. Eu volto rapidinho para me despedir, né, Sérgio? Então, fique aí com essas considerações e eu volto já.